Bom dia, boa tarde, boa noite. Projeto de lei do antissemitismo. Proteção à liberdade religiosa, combate à intolerância religiosa ou cerceamento de liberdade de expressão. Para a gente ter uma ideia geral do que é esse projeto de lei, ninguém melhor, né, do que a autora do projeto na Câmara dos Deputados, a deputada Tabata Amaral. Então vamos ouvi-la. A gente está num momento muito polarizado do Brasil e está tendo muita fake news sobre esse projeto. Esse projeto não trata da criação de um novo crime, ele não altera o que já está na lei. Antissemitismo, o preconceito, a discriminação, o ódio contra judeus já é crime no Brasil. O que esse projeto traz são políticas educacionais. Isso é verdade, hein, gente? A lei de racismo, ela já tem a previsão, né, desse tipo de crime, que é a discriminação decorrente, né, da cor da pessoa, da religião da pessoa, da região de onde a pessoa é. Isso tudo já é um crime em lei, tá certo? Que é o quê? A gente poder, no ambiente escolar, no ambiente universitário, falar sobre esse assunto, romper esse tabu. E aí, para que essas políticas educacionais possam acontecer, o projeto traz uma definição que é bastante consensuada mundo afora do que se trata o antissemitismo, até para deixar muito Certo. claro que antissemitismo é uma coisa, críticas ao Estado de Israel, ao governo de Israel, aos crimes que estão sendo cometidos mundo afora, é outra coisa. Então, um projeto que eu vejo como muito positivo e muito necessário. Acho que esse final de semana deixou claro para quem tinha dúvidas. Comunidades judaicas no nosso Brasil estão sofrendo perseguição, estão sofrendo preconceito e discriminação por serem quem são. A primeira coisa que eu vou salientar, para você que gosta de política, é que no site da Câmara dos Deputados, né, existem os projetos de lei. Você pode conferir na fonte, né? Em que pé está a tramitação, onde é que está na casa, como é que está o texto, quais foram as mudanças no texto, a justificativa para a criação de lei. Tudo isso está no site da Câmara dos Deputados, tá bom? Então, se tiver interesse, você vai lá e já checa diretamente, como eu fiz aqui com esse projeto de lei. Sem mais delongas, vamos ver o projeto de lei 1424 de 2026. Define antissemitismo com a finalidade de instruir as políticas públicas nacionais. Congresso Nacional decreta. Esta lei define antissemitismo com a finalidade de instruir as políticas públicas nacionais nos parâmetros internacionalmente reconhecidos pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, criada pelo Fórum Internacional de Estocolmo sobre o Holocausto. Aqui já tem o primeiro ponto da lei, ou do projeto, né, de lei, que me incomoda um pouco, que é você trazer uma referência externa que não foi incorporada na lei. Ou seja, quais são os parâmetros internacionalmente reconhecidos, né, pela IHRA? Eu fui até no site aqui deles e não achei essa informação fácil, né? Então, assim, primeiro ponto que eu não gosto muito é uma lei que faz referência a um documento externo sem trazer o conteúdo, né, desse documento. Vamos lá. Antissemitismo é uma determinada percepção sobre os judeus, que se exprime como ódio em relação aos judeus. Sabemos disso, né? Não vejo necessidade também de se reforçar isso em uma lei. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são aquelas orientadas contra indivíduos judeus e não judeus, ou contra os bens, as instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas. E aí a gente chega aqui no dispositivo do projeto, que é o mais problemático, né? Vamos lá. Manifestações de antissemitismo, que a lei já falou aqui o que é, né? Mais ou menos, podem ter como alvo o Estado de Israel, encarado como uma coletividade judaica. Críticas a Israel que sejam semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas. Esse parágrafo segundo
é, sem dúvida alguma, o ponto mais frágil desse projeto de lei, né? Porque traz uma previsão legal de que esse crime de ódio ele pode ser direcionado a um Estado, né? É claro que a intenção aqui da legisladora, né, é de fato trazer uma proteção a uma comunidade religiosa, certo? Mas Israel ele tem uma peculiaridade histórica, né? Porque vamos recapitular aqui brevemente. Israel foi criado como Estado em 1947, né? Acabou a Segunda Guerra em 45. Os judeus foram perseguidos pelos nazistas, né? Temos aí o inegável Holocausto, inclusive na Alemanha é crime você negar a existência do Holocausto. E o Estado de Israel, ele é criado artificialmente, né, do chamado movimento sionista, que é o que prega o retorno dos judeus à terra prometida, né? E aí, meu amigo, eles fazem lá um quadradinho no mapa e criam o Estado de Israel, né? Lá na década de 40, no cenário de fim de Segunda Guerra Mundial. Claro que a criação do Estado de Israel, ali no meio do Oriente Médio, trouxe uma série de controvérsias e de guerras, né? Décadas, aí na década de 70, a gente tem agora com o Irã, temos a questão de Gaza. Ou seja, a história de Israel enquanto Estado, isso não é equivalente a falar sobre a história dos judeus, especificamente, mas o Estado de Israel, ele já nasce com uma problemática geopolítica muito grave, né? Que é, basicamente, uma cidade sagrada, uma região ali, onde várias religiões monoteístas vão considerar um local sagrado, né? Isso vai gerar, ao longo do tempo, uma série de problemas ali na região. Ou seja, existe aqui uma peculiaridade que é essa. Israel é um estado criado para receber um povo, né, que tinha uma identidade cultural e basicamente tem a religião ali, né? Como um ponto forte, digamos, da unicidade desse povo. É claro que existem judeus fora de Israel, existem judeus que não são israelenses, né? Mas nesse caso específico de Israel, que é um caso assim que me recorde sem precedentes, né? Não penso em nenhum Estado nacional que tenha sido criado com esse intuito especificamente com a peculiaridade ali do Vaticano, né, dentro da Itália, que é um tema que a gente pode trazer em outra oportunidade. Mas Israel passa por essa confusão, ou seja, os judeus foram perseguidos por um regime autocrático, autoritário, ditatorial, né? E depois tentaram se organizar para ter um lugar para chamar de seu, certo? Não vou ficar elaborando aqui se a decisão da criação do Estado foi correta ou não foi. Mas o fato é que Israel está lá, né? E já vai fazer 80 anos estando lá. E reiteradamente é um estado que se envolve, né, em conflitos bélicos ali pela região. Mais recentemente, a gente tem visto, né, a conduta de Israel no Oriente Médio. E é uma conduta indefensável, né? É uma postura indefensável. Depois que houve o atentado terrorista lá na Rave, né? 200 e tantos mortos, pessoas sequestradas, Israel achou um excelente pretexto para basicamente destruir, dizimar ali a faixa de Gaza e não ter nenhuma piedade dos palestinos, né? Que inclusive não tem Estado. Né? Tivemos mais recentemente aqui manifestações aí das potências, algumas, né, mundiais, agora querendo reconhecer, né, a legitimidade de um Estado palestino que não existe ainda. Mas enquanto isso, Israel, por ter um poder bélico maior, por ser realmente uma potência, ele vai impondo à força a sua vontade ali aos vizinhos, notoriamente contra os palestinos ali na faixa de Gaza. As violações que Israel, enquanto Estado, comete ali aos direitos humanos são muitas, né? São abundantes, são indiscutíveis e a proporção
que eles defendem ali no ataque à faixa de Gaza é completamente errada, né? Porque, claro, sofreram um atentado terrorista, de fato, terrível, né? Não estou defendendo isso de forma alguma, mas não justifica você fazer muito pior, né? Ou seja, alguém lhe injustiça e para se defender você causa a injustiça 1 milhão de vezes mais gravosa às pessoas que nem são diretamente envolvidas com quem lhe injustiçou. Claro que Israel passa também por outras questões, né? Então, por exemplo, na relação com o Irã, agora, e teve a invasão, né? Lá com os Estados Unidos, Israel, o assassinato do Ayatollah. É um contexto complexo, né? Eu não vou fingir aqui que são questões simples de você dirimir. Se você pensar, por exemplo, que o Irã defende abertamente a extinção do Estado de Israel, é óbvio que o Estado precisa ter à sua disposição defesa. O que a gente tem visto na prática é uma série de críticas ao Estado de Israel pela conduta que adota no Oriente Médio, né? É óbvio que isso fala sobre o Estado de Israel. Não fala de forma absoluta pela população palestina, ou a população israelense, certamente não pela Palestina, e muito menos dos judeus como um todo, né? Isso fica um pouco mais confuso nesse caso por conta desse histórico atípico de criação do Estado de Israel. Então, é claro, cada um vai ter aí a sua visão do mundo, a visão do conflito, vai ter a sua opinião sobre quem está correto e quem não está, né? Mas a gente vai opinar, dar os nossos pitacos pelo que está acontecendo no mundo inteiro, é ou não é? Porque a gente pode. Esse projeto de lei, ele, ao enquadrar possivelmente, né, a manifestação de antissemitismo dirigida ao Estado de Israel, ele causa uma certa fratura hermenêutica, digamos, né? Veja, no direito tem o que John Hart, né, um teórico, estudioso, chama de norma de textura aberta. O que é uma norma de textura aberta? É uma norma que detém um conceito que não é facilmente determinável, né? Por exemplo, na legislação brasileira, historicamente, você tem muitas menções aos bons costumes como uma fonte do direito, né? Ele pergunta o que é um bom costume. Um bom costume para você é um bom costume para mim? Quer dizer, como é que funciona isso? Qual é a média do bom costume, né? Ou seja, algumas questões não têm uma definição legal muito clara e o julgador e o operador ali do direito vai precisar interpretar para fazer surgir dali a norma. Veja que logo embaixo aqui fala, né? Críticas que sejam semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas, né? Se eu quiser falar mal de um país invadindo outro, ou de um país cometendo genocídio em qualquer lugar por aí, eu posso. Então isso traz uma certa defesa, né? A questão aqui é a seguinte: por que é que, né, especificamente a comunidade judaica precisa de uma lei específica de proteção para isso? E uma que faz uma confusão interpretativa. Quer dizer, onde é que você delimita onde está a crítica ao Estado de Israel e aos judeus, mas direcionada ao Estado de Israel, né? Sem essa lei aqui, veja que isso já é possível. Depende muito de como você se manifeste, né? Mas eu não vejo uma vantagem em você ter um texto legal que trate disso aqui, mas que não resolva nenhum problema prático. Olha, em geral, eu gosto muito da atuação de Tabata Amaral na Câmara dos Deputados, tá? Acho que é um excelente parlamentar, né? Não concordo com 100% das visões dela, obviamente, mas acho que é uma pessoa que tem uma atuação política muito relevante, né? E, ao que me consta, até os dias atuais, né, muito preocupado em efetivamente resolver problemas da sociedade. Agora, esse projeto especificamente, para mim, é um erro, né? Eu não vejo uma razão lógica de sua existência, nem vejo a grande vantagem que, enfim, ele passando, né, e virando lei, traga inclusive para a comunidade judaica.
Eu acho que é um pouco de excesso legislativo aqui sobre essa matéria. O que é que acontece? Eu estava até conversando esses dias com um amigo meu. Aqui na Bahia, nós tivemos alguns episódios recentes de atrito, né, entre turistas israelenses e manifestantes pró-palestino, né? Lá em Morro de São Paulo, tivemos também em Itacaré. E assim, existe de fato um certo movimento arriscado, que é essa visão que eventualmente pode sim ser direcionada aos judeus, por conta dessa confusão com o que faz o Estado de Israel, né? Então, quando o Tabata propõe esse projeto, eu entendo a lógica, né? Que é uma lógica de proteção, mas acho um pouco deslocado do debate público atualmente. E como eu ia dizendo, eu conversava com um amigo recentemente sobre esses episódios, né? Aqui na Bahia, e também sobre o cuidado que a gente precisa ter para não generalizarmos, né? Ou seja, acharmos que todo judeu é automaticamente uma pessoa que concorda com o que Israel tem feito lá no Oriente Médio. Inclusive, assim, imagine o seguinte, imagine que a gente está aqui, meu irmão, em 2020, Bolsonaro, presidente, ele estava aqui, vamos salvar os nossos irmãos da Venezuela, da ditadura. É uma ditadura mesmo, né? Mas vamos lá, vamos supor que o Brasil invadisse a Venezuela para devolver a liberdade aos irmãos ali. Isso quer dizer que todo brasileiro é a favor disso? De invadir outro país e tentar resolver questões de outro país? Claro que não, né? Então a gente não pode achar também que todo judeu concorda com o que Israel faz, por exemplo, ali em Gaza. Nós tivemos, por exemplo, recentemente no Rio de Janeiro, um bar que colocou uma placa: americanos e israelenses não são bem-vindos, né? Isso é o que eu falo da generalização. Essa conduta do bar, inclusive, que foi multado, é uma conduta ilegal. Viola dispositivo do Código de Defesa do Consumidor e também viola dispositivo da lei de racismo, né? Então, assim, a gente não pode entender o projeto como completamente deslocado, né? O que não quer dizer que seja um projeto assertivo. E a conclusão é a seguinte: apesar do projeto ser bem intencionado para proteger uma comunidade religiosa, como todas merecem a proteção do Estado brasileiro, é um projeto que, sim, coloca em risco o grau de liberdade de expressão que temos, por ser uma norma muito aberta, trazer referências, né, de documentos externos, estrangeiros, sobre o que é e o que é que não é. E além disso, não vejo como essa ideia de trazer diretrizes de políticas públicas, da forma que a redação foi feita, melhora nessa proteção, né? Para a gente ter uma sociedade que aceite as religiões como um todo, né? Que você tenha respeito pela fé do outro. Eu não vejo como é que isso exatamente avança nesse sentido. É claro que, infelizmente, aqui no Brasil, tudo vira uma picuinha ideológica, né? Então, a esquerda vai defender o lado A, a direita o lado B, e você tem que agarrar o seu lado e um beijo, um abraço. Não é assim que funciona, né? Então é isso. Acho que o projeto é um pouco infeliz, nada extraordinário também, né? Mas não vejo razão de ser dessa tentativa de uma proteção a um grupo específico dentro do que a lei já traz como um ilícito grave. E você, minha amiga, meu amigo, achou o que desse tema, hein? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Mais uma coisa, aqui ninguém é obrigado a nada. É proibido proibir. Mas se quiser curtir e compartilhar o vídeo, pode, viu? Um beijo, um abraço. Tchau.